Este é mais um episódio do Sales Heroes Podcast, levando superpoderes aos profissionais de vendas. Meu nome é Larissa Machado e hoje eu vim aqui com o Ivan. O Ivan é SDR aqui no Rive já faz mais de um ano. E ele caiu em vendas por um motivo nada normal e recorrente, viu, gente? O Ivan, ele é um amante de recursos humanos e ele viu em vendas um caminho para ele poder ter contato com as pessoas, conseguir ajudar o próximo e entender mais sobre o comportamento humano. E é exatamente por isso que ele está aqui conosco no Rive, ele tem nos ajudado muito em nossos processos de contratação. E eu não podia deixar de convidá-lo para vir aqui contar para a gente como contratar um bom vendedor. Então, Ivan, seja muito bem-vindo. Claro, obrigado pelo convite, obrigado pela recepção. Estava ansioso para vir para cá. Bom, o podcast tem sido algo que eu realmente queria fazer parte. Tenho visto o bom resultado que tem dado, os elogios. E quero ser elogiado também. Mas, bom, realmente gosto de RH e queria justamente falar mais sobre isso. Sobre como fazer uma boa contratação, como garantir que seu vendedor vai ser muito bom, o melhor possível para o seu cenário. Perfeito, Ivan. Então, eu queria que hoje você trouxesse para a gente 5 dicas do que você observa ao longo de uma contratação para a gente conseguir trazer esses bons vendedores para dentro da nossa empresa. Legal, Lari. Eu vou plagiar um pouco, pegar alguns insights do nosso querido Mark Roberge, que escreveu o The Sales Acceleration Formula, que é muito do que eu uso para pautar o que a gente faz aqui dentro da Rive nas contratações. Mas antes de falar disso, antes de entrar nos 5 pontos que para eles são primordiais, eu queria passar algumas coisas que eu observei, por exemplo. O primeiro grande ponto que eu acho importante destacar é que não existe a pessoa perfeita. Existe a pessoa perfeita para o seu cenário. Existe a pessoa perfeita para a sua empresa, para a sua área de vendas, para o seu processo. E existem diversos fatores que vão impactar na seleção dessa pessoa. Então, não significa que se você olhar esses 5 pontos à risca, você vai conseguir encontrar o vendedor perfeito. O cara vai bater meta todo mês. Não é isso. Não é isso, não é receita de bolo. Então, tentar trazer pessoas que têm uma coachability alta é um dos primeiros pontos para a gente encontrar um vendedor que vai realmente conseguir ser bom. Coachability a gente tenta traduzir como você pegar um feedback e saber colocar ele em prática. Então, se a gente está falando de um processo de contratação, conseguir encontrar alguém que num espaço pequeno de tempo, como, por exemplo, dentro de uma entrevista, consegue se reinventar, consegue pegar um feedback e colocar em prática logo em seguida. E o que eu uso para fazer isso? Eu uso de roleplay. Eu faço um roleplay, dou um feedback para o candidato para ele tentar fazer melhor com o feedback que eu dei. Então, se eu falo para ele, poxa, foi bem, ok, mas eu queria que você personalizasse mais. Se a pessoa consegue colocar essa personalização logo em seguida, eu sei que se ela entrar no meu time e estiver falando com o lead, é bem possível que, se ela manda mal em uma call, eu dou um feedback para ele ou para ela. Na próxima ela já vai ter aprendido muito mais e vai colocar em prática e vai ter muito menos chance de perder um lead com uma situação parecida ou que se repita a situação mesmo. E tentando fazer um paralelo com isso, eu vou trazer o segundo ponto, que é a curiosidade. Ter uma pessoa em vendas que é bem curiosa, que realmente que apresenta genuinidade em tudo que ela pergunta, em como ela se posiciona, é fundamental. Se eu não consigo achar, por exemplo, um candidato que mostra realmente que pesquisou sobre a Rive. Se eu estou trabalhando com lead, qual que é a chance dele mostrar para o lead que ele está interessado no processo dele? Então, se a gente está falando aqui dentro da Rive, ele está interessado no processo de vendas da pessoa. É bem possível que não.
porque nem no processo seletivo, que a vaga que ele está procurando, onde ele quer entrar, ele mostrou que ele realmente é curioso, que ele quer entender mais sobre aquilo. E querendo ou não, vendas a gente é bem curioso. Vendas a gente abusa da boa vontade das pessoas perguntando muito. Isso é muito bom. Isso faz a diferença, é isso que vai permitir a gente tanto personalizar quanto ter certeza de que a nossa venda está sendo bem feita, o lead é bom, enfim. E isso parece besteira, né, Ivan? Mas a gente vê muito. Eu mesma já passei por várias situações que o candidato vinha conversar e não sabia minimamente o que a empresa fazia. Assim, a gente entende que é muito, dependendo da solução que a empresa oferece, é difícil de você entender lendo uma mensagem de um site ou algo do tipo. Mas você precisa entender minimamente o que aquela empresa faz. E muitas vezes as pessoas simplesmente esquecem desse detalhe e nem pesquisam. Mas, na verdade, o que eu acho não é que é um simples esquecimento. É literalmente a falta de curiosidade que ela está sendo demonstrada dessa forma, porque muitas das vezes essa vaga pode não ser a vaga que brilha os olhos desse candidato. E aí a gente vai cair naquela primeira coisa que você trouxe, que é o que a gente busca dentro de um processo seletivo é a pessoa certa para a vaga certa. Então, eu acho que, assim, até para a gente evitar esse tipo de situações, é sempre importante lembrar também que a gente está falando muito para a empresa como contratar um bom vendedor, mas os candidatos também, eles têm que pensar em procurar, né, locais, direcionar currículos para empresas que realmente brilham os olhos dele, que vai despertar toda essa curiosidade e que vai ser o desejo deles trabalharem, né? Exatamente. Inerente a vendas, se a pessoa já não mostra que tem um interesse no que eu estou oferecendo, na vaga que eu estou oferecendo, não faz tanto sentido a gente trazer ela. Em vendas em que curiosidade é importante, faz a diferença no trabalho de alguém, a importância disso dobra. Então, você mostrar que você pesquisou, e aí eu falo, por exemplo, de currículos que vêm com objetivo, trabalhar na área administrativa. Você não está mostrando para a empresa que você pesquisou, que você correu atrás, que você entendeu o que ela faz. E quando a gente fala de curiosidade, se você não entendeu, pergunta. É uma conversa. A entrevista é uma conversa. Por mais que eu esteja te avaliando, a gente está querendo se conhecer. Você quer conhecer mais a empresa, se você for plenamente curioso, e a empresa, enquanto recrutadora, quer entender mais sobre você. Então, se você não entendeu, e é ok não entender, pergunta. Mostre que você está interessado. Porque isso é levado em consideração. Principalmente na área de vendas. Assim, a regra é simples, né, Ivan? Se o candidato não tem interesse pela empresa que ele vai trabalhar, será que ele vai realmente ter interesse pelo lead? Que ele vai ter que entender o cenário dele para poder oferecer uma solução? A gente começa a ver por aí, né? Exatamente, exatamente. Se algo que é importante para ela não teve interesse, o lead, que deveria ser importante para ela, ela não vai conseguir mostrar o menor interesse pela pessoa. Então, é muito mais fácil esse lead se afastar. E para um top performer bater meta constantemente, a gente não vai falar dele conversar com vários leads e não mostrar para todos a falta de interesse dele. É falar com uma quantidade que seja suficiente, mas que ele consiga trabalhar bem e mostrar esse interesse que ele tem. E aí entra totalmente a curiosidade. Perfeito. E, bom, uma forma da gente tentar ver um pouco mais como que a pessoa pode ter um bom trabalho dentro da empresa é justamente se ela tem um sucesso prévio. Se nas empresas que ela passou, nas áreas de venda que ela passou, ela conseguiu trazer um resultado bom. A forma de você ver isso é bem clara, é bem tranquila. São perguntas voltadas para, poxa, como que foi o seu trabalho lá? Você conseguiu ter uma constância nos seus resultados, bateu meta? Isso vai mostrar que se ela estava batendo meta em algum outro lugar, ela tem muita chance de bater aqui. E beleza, aí você me fala, mas tem empresas que vão contratar pessoas que nunca trabalharam em vendas. Mas eu garanto que algum tipo de sucesso elas vão ter.
E a forma como ela vai te mostrar esse sucesso e tentar apresentar algo que seja relevante tanto para ela quanto para você é que vai fazer a diferença em ser alguém com um sucesso prévio relevante ou não. E isso está totalmente alinhado com a inteligência da pessoa. Esse tipo de ação mostra muito de... Um dos pontos que é mais levado em consideração é a inteligência. Você tem que ter um vendedor inteligente. E quando você vê como a pessoa tenta mostrar essa relevância para você, a forma como ela vai te falar, se ela vai te falar com clareza, se ela vai te mostrar argumentos realmente inteligentes, mais complexos, se você passa algum tipo de dado para ela durante a entrevista, ela consegue entender, absorver e utilizar isso em algum momento. Por exemplo, o que eu gosto de fazer aqui dentro, para ver o quão inteligente a pessoa é perguntar para ela e pedir se ela... O que eu tento perguntar para a pessoa é pedir para ela me ensinar alguma coisa, mesmo que seja inerente a vendas. Quando ela tenta me explicar, a forma como ela vai me contar, a forma como ela vai tentar passar essa ideia, vai mostrar o quão inteligente ela pode ser e o quanto ela utiliza informações que são relevantes. Vou te dar um exemplo. Recentemente eu entrevistei uma pessoa que me falou muito e tentou me ensinar qual que é a dinâmica por trás de um jogo de vôlei. Como que funciona, quais são as posições, o que cada posição tem que fazer, qual que é o objetivo final da partida, como que funciona o sistema de pontuação. É uma coisa boba? É uma coisa boba. Eu queria 100% saber sobre vôlei, eu sou um fã de vôlei, não sou. Só que quando a pessoa consegue te mostrar, te ensinar bem, ela mostra que ela tem até paixão pelo que ela está fazendo, fica muito mais fácil de você entender. E se ela tem clareza para explicar isso, perfeito, ela vai ser uma ótima pessoa em vendas. E bom, por último, mas não menos importante, a gente entra com a ideia de ética de trabalho. Quando você tem uma pessoa em vendas, que é a área onde vai lidar com dinheiro, vai lidar com todo o seu mercado, essa pessoa, com certeza, tem que passar, tem que transparecer a missão da empresa, os valores que a empresa carrega. E a forma como ela faz isso é justamente que vai mostrar se ela realmente tem um alinhamento com o que você está fazendo, com não só o core business da empresa, mas com tudo que a empresa acredita. Ela carrega isso para os leads? Ela tenta transparecer isso? E é algo bem pouco tangível, falando de uma entrevista, mas o que eu gosto muito de fazer aqui dentro? O Roberge, no livro, ele tenta falar muito de ele apresenta algumas formas de você fazer, uma delas é inclusive pegar referência. Então, ligar, por exemplo, para um ex-gerente, um ex-supervisor do vendedor e tentar pegar como ele era no dia a dia do trabalho dele. Às vezes até perguntar sobre esse dia a dia para a própria pessoa te consegue trazer informações de como ela reage, como ela trabalhava. Eu, particularmente, gosto muito de perguntar sobre essas experiências prévias da pessoa e ver como ela me conta sobre elas. Se ela realmente me conta com algum tipo de gosto, se ela realmente fala sobre esse tipo de coisa. Obviamente, eu não quero ter expectativas. Eu não espero que o lead me fale isso. Eu quero que você me conte qual é a missão, visão, valor, empresa, como você aplica isso. Não é isso. Nenhum candidato vai fazer isso, eu tenho certeza. Mas o que o candidato pode fazer, por exemplo, falar que a empresa ajudou muito ele a conseguir levar bem uma solução de alimentação para o mercado, onde a alimentação fazia muita diferença. E se ela me mostra isso com o mínimo de gosto e com o mínimo de noção do que ela está falando, já me mostra que ela pode ter uma ética de trabalho legal porque ela levava em frente a missão da empresa, levava em frente esses valores que a empresa carrega. E aí, Ivan, agora que você já trouxe os 5 princípios, né, que eu tenho que ter comigo para eu poder observar ao longo de uma entrevista, eu queria saber se, assim, se eu passar por esses 5 e obter respostas, vamos colocar como minimamente relevantes, isso significa que eu contratei um bom vendedor?
E a resposta é não, Lari. Com certeza não. Existem esses fatores, eles são importantes, eles fazem diferenças em toda entrevista, em todo o processo de seleção, só que eles não são os únicos. Eu gosto de classificar de duas formas. Tem os fatores que são inerentes a isso, então, poxa, a empresa tem um limite apertado para um salário. Obviamente, eles não vão pegar o cara que tem o melhor sucesso prévio de todo o mercado. Existem fatores como limitações em relação a habilidades que a pessoa tem que ter. Nossa, eu preciso que a pessoa utilize o Power BI dentro do meu processo de vendas. Se alguém não sabe o processo de Power BI, não é porque ela é a mais curiosa do mundo que ela vai entrar. Então, existem fatores inerentes à habilidades do candidato, mas que dizem respeito ao que a empresa tem disponível e necessita nesse momento. Dentro de RH, o alinhamento em uma contratação você tem uma vaga, você tem os parâmetros dentro dessa vaga que você tem que preencher e você tem que encontrar alguém que vá se encaixar muito bem neles. Existe candidato que vai encaixar em todas, com 10 em tudo? O cara tirou 10 em coachability, em curiosidade, em Power BI? Não, não existe. Não existe porque é muito difícil você achar a pessoa perfeita. Você pode até encontrar, mas não perca seu tempo procurando o candidato ideal. Tenta achar a pessoa que tem o maior alinhamento possível. Só que aí entra o segundo ponto, que é justamente a responsabilidade da empresa com essa pessoa. Não adianta trazer alguém que sabe muito sobre Power BI, que é muito curiosa, tem a maior ética de trabalho possível. Se eu não consigo desenvolver ela e dar os insumos para ela conseguir trabalhar, isso não vai funcionar. E aí entra a ideia de treinamento. Conseguir treinar essa pessoa para ela continuar exercendo bem tudo que ela tem que exercer, todas as vendas dela, todas as calls, todas as técnicas. Eu gosto muito, até utilizo na minha cadência, eu gosto muito de falar que vendas é não só uma arte, mas uma ciência. E com isso tem números, tem técnicas, existe PNL, existe formas de engajar o seu lead melhor, existem processos bem estruturados. E treinar a pessoa para ela ser capaz de ter discernimento em cima disso, de conseguir utilizar bem tudo, é um papel importante da empresa. Conseguir mostrar para ela como que ela tem que trabalhar vai fazer diferença no resultado que ela vai ter. Um exemplo bem prático disso é o que eu faço aqui dentro. Todo dia, 11 horas da manhã, eu assento e assisto 2 vídeos do Riv Academy, que é a nossa plataforma de treinamento continuado. Eu tento sempre ver 2 vídeos para poder aplicar eles ao longo do meu dia e conseguir trazer um resultado bom. Então, se eu deixei alguma coisa de lado, nossa, o lead me respondeu e eu não sei como mandar o melhor e-mail, eu vejo no Riv Academy, aprendo um pouco mais e tento aplicar. Isso vai fazer com que o meu desenvolvimento seja muito melhor. E quando eu falo de treinamento, eu não falo só de treinamento inicial, aquele treinamento em que eu vou passar, esse é o dress code da empresa, essa aqui é a Bianca da área de financeiro. Não, não é isso. A ideia é justamente você mostrar como que o vendedor tem que agir. Vendas é uma área muito mutável, tem sempre tendências novas aparecendo, novas descobertas, novas técnicas. Passar isso para o seu time é indispensável para você garantir que um deles vai conseguir ser um top performer. E se você realmente quer ter um top performer, invista neles. Você fez um processo de seleção bem alinhado, conseguiu observar os 5 pontos que eu falei, trazer essa pessoa vai ficar muito mais fácil se você conseguir treinar ela. E o resultado dela vai depender muito disso, do esforço que a sua empresa vai fazer ou o quanto você vai estar ali para ajudar ela, sabe? Com certeza, o processo seletivo é só o primeiro passo e é por isso que muitas das vezes a falta de uma experiência ela pode não ser um problema, né? Se você souber aproveitar aquele profissional que vá ter outras características e a gente precisa basicamente lapidar elas e direcioná-las para o lugar certo, a gente vai conseguir ter um resultado bom com isso. Mas, Ivan, até para a gente finalizar, eu queria te agradecer muito e lembrar que, pessoal, eu sei que esse é um assunto mega complexo e que eu imagino que vocês estão se perguntando várias coisas. Eu só queria lembrar que
O Ivan, ele participa da nossa comunidade. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta, ele responde todos vocês por lá, viu? E quero finalizar te agradecendo muito por ter compartilhado e por ter direcionado esse tempinho seu para conversar aqui comigo, viu? Claro, é mais que um prazer estar aqui. É um assunto que eu gosto muito de conversar. Então, pessoal, se vocês estiverem lá na comunidade, vou adorar bater esse papo com vocês. Normalmente lá a gente tem muito assunto sobre contratação. Como eu falei, é um dos maiores problemas de vendas que a gente tem. E tentar solucionar isso não é fácil. Ter ajuda é sempre bom, então vamos fazer uma comunidade de vendas que consiga se ajudar. Então, vamos nessa, pessoal. Se você ainda não conhece a comunidade, é só acessar o salesheroes.rive.co, deixar seu contato e vir logo discutir vendas conosco. Lembrando que na próxima quarta, de manhã, já vai ter mais um episódio novo no ar aqui para você. Um oferecimento da Rive, plataforma líder em Sales Engagement do mercado.